Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje, vamos ver o que é derivação implícita usando a regra da cadeia. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Na aula 61 do CCUV, que é curso de cálculo em uma variável, eu ensino a técnica de derivação implícita. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha lá para se recordar, ok? Então vamos lá. Nesta aula eu mostrarei como usar a regra da cadeia de forma mais abrangente. Então, considerando que a equação f maiúsculo de xy é igual a zero, equação 1, define a variável y de forma implícita como uma função diferenciável em relação à variável x, ou seja, o y é igual a f de x, sendo f maiúsculo de x, f de x igual a zero, para qualquer x pertencente ao domínio de f minúsculo. Supondo que f maiúsculo seja diferenciável, então podemos usar o teorema 1, a regra da cadeia, primeiro caso, aula 41 do CCVV, também vou deixar o link na descrição se você ainda não assistiu, para diferenciar os dois lados da equação. Então vamos usar ele para diferenciar o lado esquerdo e o lado direito dessa equação aqui. Em relação a x, uma vez que x e y são funções de x, teremos, então o lado direito vai dar zero, né? Agora o lado esquerdo eu vou ter derivada parcial de f maiúsculo em relação a x e multiplica dx, mais derivada parcial de f maiúsculo em relação a y e multiplica dx igual a zero, equação 2. Aqui, ó, dx ele é igual a 1. E se a derivada parcial de f maiúsculo em relação a y for diferente de zero, então, isolando dy dx na equação 2, obtemos dy dx que é igual a menos o quociente da derivada parcial de f maiúsculo em relação a x pela derivada parcial de f maiúsculo em relação a y, que é igual a menos se f maiúsculo aqui é derivada parcial de f em relação a x, dividido pela derivada parcial de f em relação a y, que vai ser a equação 3. Bem, eu passei a equação 3 aqui para cima. Tá? Então, para chegarmos na equação 3, nós consideramos que f maiúsculo de xy é igual a zero. Ele define y de forma implícita como função de x. O teorema da função implícita dá garantia para que isso aconteça. Você pode ver esse teorema em curso de cálculo mais avançado, ok? Então, dá uma procuradinha na internet lá sobre esse teorema lá que você vai entender um pouquinho melhor por que nós chegamos nesse resultado aí. Olha só, primeiro exemplo, dada a equação 2x ao cubo mais 3y ao cubo igual a 9xy, encontre dy dx. Então, a solução, nós podemos escrever a equação aqui acima da seguinte forma: f maiúsculo de xy é igual a 2x ao cubo mais 3y ao cubo menos 9xy igual a zero. Então, vamos usar a equação 3, certo? Para obter dy dx. Então, dy dx é igual a quem? Menos o quociente da derivada parcial de f maiúsculo em relação a x pela derivada parcial de f maiúsculo em relação a y. Então, vamos derivar aqui essa função em relação a x. Então, 2x ao cubo, vou ficar com 2 vezes 3, 6x ao quadrado. Aqui é uma constante a zero, menos 9xy, então estou derivando em relação a x. Então, eu passo o 9 para frente, passo o y também e derivo o x em relação a x per 1, então vou ficar com menos 9y. E o denominador agora? O denominador é a derivada parcial de f maiúsculo em relação a y. Então, vamos derivar aqui. Ó. 2x ao cubo é constante, dá zero. Derivada de 3y ao cubo é 3 vezes 3, 9y ao quadrado, menos derivada de 9x y em relação a y, vou passar o menos por 9x para frente, derivar y em relação a y que vai dar 1, então vou ficar com esse resultado aqui. Aqui em cima no numerador, eu vou deixar o sinal de menos para lá de fora aqui e vou colocar em evidência o 3, certo? Então vou ter 3 em evidência, 6x ao quadrado dividido por 3 vai dar 2x ao quadrado, menos 9y dividido por 3 dá menos 3y. Eu não estou pegando o sinal de menos, está para lá de fora, tá? Aqui é a mesma coisa, vou colocar um 9 em evidência. Colocando 9 em evidência, vou pegar 9y ao quadrado dividido por 9, vai sobrar y ao quadrado. Menos 9x dividido por 9, vai sobrar x. Agora que eu posso simplificar, deixa eu pegar o marcador aqui. Eu posso simplificar no 3 e 9, vai ficar 1 terço aqui, menos 1 terço,
que multiplica 2x ao quadrado menos 3y dividido por y ao quadrado menos x. Beleza? Tranquilo, né? Então agora, suponhamos que z é uma função implícita definida por z igual a f de xy. E tem uma equação da forma f de xy, z igual a zero, equação 4. Isto é, f de xy, então vou trocar o z por quem? Por f de xy aqui. F de x, vírgula y, vírgula f de xy, igual a zero, equação 5. Para qualquer par ordenado xy pertencente ao domínio de f. Então ela vale isso aqui para qualquer par ordenado xy que pertence ao domínio da f minúscula, certo? Considerando f maiúsculo e f minúsculo diferenciados. Então, derivando a 4 por meio da regra da cadeira, nós vamos obter, vou passar para o lado de cá, uma equação parecida com a equação 3. Então, continuando aqui, derivada parcial de f em relação a x, que multiplica a derivada parcial de x em relação a x, mais derivada parcial de f em relação a y, que multiplica a derivada parcial de y em relação a x, mais derivada parcial de f em relação a z, que multiplica a derivada parcial de z em relação a x, igual a zero. Só que aqui, ó, derivada parcial de x em relação a x é 1, e a derivada parcial de y em relação a x é igual a zero. Aqui vai zerar, vai sobrar essas duas parcelas aqui. Então nós temos que derivada parcial de f em relação a x, certo? E aqui derivada parcial de f em relação a z, que multiplica a derivada parcial de z em relação a x igual a zero. E se considerarmos essa derivada parcial de f em relação a z diferente de zero, usando o mesmo teorema lá da função implícita, nós vamos obter a derivada parcial de z em relação a x é igual a menos a derivada parcial de f em relação a x dividido pela derivada parcial de f em relação a z, que vai ser a equação 6a. E derivando agora em relação a, nós derivamos em relação a quem aqui? Em relação a x. Agora nós vamos derivar em relação a y. Então vamos lá. Então, a derivada parcial de f em relação a y, que multiplica a derivada parcial de x em relação a y. Mais a derivada parcial de f em relação a y, que multiplica a derivada parcial de y em relação a y. Mais a derivada parcial de f em relação a z, que multiplica a derivada parcial de z em relação a y, que é igual a zero. Mas derivada parcial de y em relação a y, aqui, isso daqui é 1. Então eu vou ficar com essa expressão aqui. E aqui a derivada parcial de f, derivada parcial de x em relação a y é igual a zero. Então essa parte aqui eu não vou ter. Então vai sobrar para nós quem? Derivada parcial de f em relação a y, que multiplica 1. Então sobrou aqui 1. Mais derivada parcial de f em relação a z, que multiplica a derivada parcial de z em relação a y, que é igual a zero. E novamente, considerando a derivada parcial de f em relação a z igual a diferente de zero, certo? Nós vamos obter que a derivada parcial de z em relação a y é igual a quem? Essa expressão que vai passar para o lado lá, para o direito, ficar negativo, certo? E eu vou estar dividindo por quem? Pela derivada parcial de f em relação a z. Por isso que ela tem que ser diferente de zero, em ambos os casos aqui. E essa vai ser a forma 6b. Então, segundo exemplo, calcule a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y. Onde? X ao cubo mais y ao cubo mais e ao cubo mais 12xyz é igual a 1. Solução das equações 6a e 6b, essa daqui. E essa daqui seja f maiúsculo de xyz igual a x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 12xyz menos 1 igual a zero. Temos, então agora nós vamos usar essas duas formas aqui para encontrar esses dois valores aqui, dessas derivadas parciais. Okay? Vou apagar aqui e já retorno. Aqui eu estou com a minha função, passei ela daqui de baixo para cá, só para ficar mais fácil para a gente poder fazer as contas aqui. Ó. Então, a fórmula 6a é essa daqui, derivada parcial de z em relação a x, que é menos o quociente da derivada parcial de f em relação a x pela derivada parcial de f em relação a z. Então, vamos calcular aqui a derivada parcial de f em relação a x. Então, vamos derivar aqui, ó. X ao cubo em relação a x, né? Então, vai ficar 3x ao quadrado. Aqui vai dar zero, que é constante, aqui vai dar zero, que é constante. O 12 é constante, eu passo ele para frente. Vou derivar em relação a x, o y e o z são constantes. Derivada de x em relação a x é 1. Ok? Então, eu fiquei com esse valor aqui para derivar a parcial de f em relação a x. Vamos também derivar a f parcialmente em relação a y. Então, aqui vai dar zero, aqui vai dar 3y ao quadrado, mais aqui eu vou ter 12, vou passar o x para frente, o z também, e derivar de y em relação a y vai dar 1. Então, eu fiquei com 12xz. Agora vamos derivar a f maiúscula em relação a z. Então, eu vou ter aqui, ó,
3z ao quadrado mais 12xy e derivada de z em relação a z que é 1. Então, beleza. Então, aqui agora eu vou substituir os valores aqui, correto? A derivada parcial de z em relação a x é igual a quem? Menos, o sinalzinho de menos está aqui. Eu vou trabalhar só com esses quocientes aqui, tá? Essas expressões aqui, essas três aqui, beleza? Então, eu vou pegar essa expressão 3x ao quadrado mais 12yz e vou dividir por 3z ao quadrado mais 12xy, está aqui. Colocando, deixando o sinal de menos para fora, certo? Colocando 3 em evidência aqui, eu vou ficar com x ao quadrado mais 12 dividido por 3 dá 4yz. No denominador eu vou colocar um 3 também, ó. Os coeficientes são os mesmos, né? Então, vou ficar com 3 aqui, z ao quadrado mais 4xy. Dividindo 3 com 3, certo? 3 com 3, aqui eu vou ficar com o menos, aqui ó, x ao quadrado mais 4yz dividido por z ao quadrado mais 4x. Então aqui nós temos a derivada parcial de z em relação a x. Bem, agora vamos derivar z em relação a y. A fórmula é essa daqui. No numerador eu tenho que ter a derivada parcial de f em relação a y, está aqui. 3 menos está aqui, certo? 3y ao quadrado mais 12xz. O denominador é o mesmo do anterior, né? 3z ao quadrado mais 2xy. O denominador vai dar a mesma coisa. O numerador também, ó. Seus coeficientes são os mesmos, ó. Só muda aqui as variáveis aqui, então ficar com 3 em evidência. 3y ao quadrado dividido por 3 sobre y ao quadrado, mais 12xz dividido por 3 sobre 4xz. Vou dividir o 3 com 3 aqui, vai sobrar 1. Logo a derivada parcial de z em relação a isso vai ser igual aqui menos, está do lado de fora, y ao quadrado mais 4xz dividido por z ao quadrado mais 4xy. Tranquilo, né? Derivando parcialmente tem que ter cuidado. Quando você deriva em relação a uma variável, as demais são tudo constantes. Vão funcionar como se fossem números, beleza? Bem, com isso encerramos mais essa aula do CCVV. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, clique no botão à sua direita aqui e faça inscrição. Aqui em cima à sua esquerda você encontrará a última aula do nosso curso e embaixo você tem a playlist completa. E aqui em cima no card você encontrará uma playlist de geometria analítica. Dá uma olhadinha lá, bem interessante. Tem um barulhinho de grilo lá fora, tá? Tá à noite aqui. Bem, pessoal, então nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Opelato.